Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia da nossa maratona do IGCast aqui na IGExpo. Lembrando que você pode vir assistir aqui conosco ao vivo e também acompanhar em todas as nossas redes sociais. Nesse segundo dia, eu, Gabriel Ranier, o seu apresentador, estou com um ilustríssimo convidado, um dos fundadores da Abralimp e inclusive da IGExpo também. Mas antes da gente conversar com ele, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse episódio chegar até você. Então, conosco aqui estão, e estiveram em todos esses episódios até aqui, Alpha Tenants, que você pode acessar alphatenants.com.br para conhecer mais, a DadoPack em dadu.com.br, InService e Sami, ambas de prestação de serviços, inservice.com.br e sami.com.br, e a Cumber, que é também fornecedora de equipamentos de limpeza, que você pode acessar em cumber.com.br. Bom, então vamos ao papo de hoje, nosso primeiro papo do segundo dia. Estamos aqui com Ricardo Vaccaro, um dos fundadores da Abralimp, da IGExpo, da IGCon. É uma honra tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Gabriel, a honra é toda minha, um prazer enorme estar aqui, motivo de muito orgulho para mim, obrigado. Que legal, eu imagino que, poxa, ver a feira desse tamanho, do jeito que está hoje, e saber como que começou lá no pouquinho, que eu vou querer saber como é que foi, deve dar um orgulho danado, né? Imenso, hoje eu tive a honra de abrir a IGCon, a palestra sobre sustentabilidade, e eu trouxe um slide com uma foto que eu achei por acaso, que nesse mesmo dia, 35 anos atrás, 14 de agosto de 89, estava abrindo a primeira IGCon no meu mandato como presidente. Incrível. E não foi programado, não? Não foi programado, foi um acaso. Eles me convidaram para abrir o IGCon e aí essa foto apareceu, eu falei, eu tenho que levar na transparência. Então, um momento de muita emoção mesmo, você vê, depois de 35 anos, o que virou, o que está virando e o que vai virar no futuro, né? Quer dizer, Exato, a tendência, né, que tem é cada vez maior. É uma alegria enorme. E o senhor também teve 3 mandatos ainda como presidente, não é isso? Tive 3 mandatos e de 87 a 93 eu fui presidente da Então Abralimp. não foi só plantar a sementinha, o senhor regou mesmo, Bastante. regou, podou e aguardou bastante, né? Eu imagino que as dificuldades lá naquele começo tenham sido... Gigantesco. Você imagina que na época se chamava DPL, era uma associação de distribuidores, que depois virou Abralimp como Associação da Cadeia de Valor. Legal. Mas eram distribuidores, negócios familiares, pequenos, pouco profissionais. E teve o plano cruzado, coisa que você jovem só vê no livro de história, né? Exato. Que inviabilizou nossos negócios. Nós fomos obrigados a nos virar para poder ficarmos operacionais. Aí juntamos um grupo de distribuidores e vimos que, além de resolver aquele problema de sobrevivência de curto prazo, a gente tinha muito em comum, que podíamos fazer muito pela profissionalização do setor, e aí nasceu o que a gente conhece hoje como Abralimp. Né? Genial, genial. E assim, uma das coisas que eu mais admiro na Abralimp é justamente isso de você pegar toda a cadeia de valor, como você bem falou, né? Então, tem o distribuidor de químicos, de equipamentos, o fabricante, o prestador de serviço, empresas que apoiam tudo isso, como aplicativos e tudo mais. Então, das associações que eu conheço, eu acho isso incrível, né? Você percebeu logo o grande diferencial, você já foi na mosca. Porque o que são as associações de classe? São lobbies, você vai lá para fazer, para sobreviver, para ver os seus interesses. A gente lá para 90, lá para o final dos 80, começo dos 90, a gente percebeu que não era para futuro, pela permanência da entidade, a gente tinha, os interesses são múltiplos e só seria bem sucedido se fôssemos bem sucedidos como cadeia de valor. Perfeito. Aí nós éramos distribuidores, o núcleo duro que fundou a Abralimp eram distribuidores. Nós trouxemos os fabricantes, trouxemos os clientes e aí começamos a operar como cadeia de valor. E os prestadores de serviço. Sim. E que é uma cadeia, é sistêmico, né? Um depende do outro. Eu acredito muito nessa coisa da interdependência. Perfeito. E aí a gente falou, não, um depende do outro, não adianta. Um fabricante depende de um canal distribuidor. O distribuidor não é ninguém sem um fabricante. Exato. E se ninguém consumir esse produto, nenhum dos dois são nada. Exato. Então tinha que estar todo mundo. E a gente debatia os nós da cadeia. E isso que eu acho que agregou pessoas, valores e que muitas entidades de classe sumiram, né? São efêmeras, às vezes os lobbies, os interesses menores acabam se diluindo no tempo e a gente conseguiu lá através do tempo essa perenidade graças a essa visão de cadeia de valor, a visão do setor. Perfeito, Ricardo. Eu acho que realmente esse foi e continua sendo um dos grandes diferenciais da Abralimp.
Mas agora eu fiquei curioso, né? Você falou de um cenário econômico completamente diferente. Eu imagino que o cenário também de como a limpeza e a higienização como um todo, como cadeia de valor, era vista de uma maneira diferente naquela época também, né? Aí tem uma boa e uma notícia com essa piada, né? Você quer saber qual primeiro? A boa notícia é que as coisas não pararam de evoluir. Veja essa feira, você vê tendências do passado, como mecanização, por exemplo. Você vai na feira hoje, está aí, mecanização, robotização, eram tendências inequívocas, né? Mais recentes, IoT, você tem instante Sim. oferecendo IoT aí nos seus dispensers, no produtos, equipamentos e tudo mais. Então, aquilo que era tendência alguns anos atrás, elas estão ocorrendo, não é mais tendência, é realidade. Sim. Acho que tem algumas que vão ocorrer agora, que a gente pode falar depois, mas essas que a gente via lá atrás, de fato, a maioria delas se concretizou. Mas nos anos 90 já se falava de IoT, mecanização também? E mecanização era o assunto dos anos 90. Quando a gente começou, a Abralimp começou a visitar feiras lá fora, montar grupos de empresário para ir na Interclean em Amsterdã ou na ISA em Chicago, a gente já se deparava com um processo de mecanização muito acelerado. E o custo da mão de obra alta, mais restrita e tal, o processo deu mais rapidamente. Aí vem a má notícia. O nosso processo está sendo mais lento do que deveria ser. Muito ligado ao modelo do nosso mercado, da forma como a gente vende serviço, na margem como tomador de serviço quer o serviço. Sim. São coisas que o setor como um todo tem lutado para melhorar e já podíamos estar mais avançados nisso. Mas as coisas estão acontecendo de fato. Principalmente pós-pandemia, assim, o que eu vejo dentro do mercado, eu tô só há 10 anos no mercado, então assim, mas dá para ver um pré-pandemia e um pós na visão da higienização, né? O quanto que isso tomou o próprio tomador, que antes queria esconder a limpeza, faz isso aqui enquanto a loja está fechada, hoje ele quer isso de uma maneira mais clara, mais aberta, todo mundo vendo, e quer o material, o bom material, um profissional também já qualificado para isso. Você vê essa diferença? Você acha que a pandemia conseguiu acelerar esse ritmo? Aí também tem um copo meio cheio e meio vazio. Você descreveu o copo cheio. E é absolutamente verdade. Como eu sou mais antigo, eu tenho essa estatística antes. Nós tivemos uma gripe aviária, tivemos uma gripe suína, né, antes. Toda vez que... Vou chegar na pandemia. Toda vez que teve uma dessas, a gente teve uma ligeira melhoria nos processos. E que acabando, a gente já notava que não voltava ao patamar anterior, mas recuava de maneira importante. Na pandemia, tudo foi mais agudo, né? O pico foi mais pico. Então, de fato, a gente viu, tanto na higienização das mãos, a questão da higiene pessoal. Sim. Até hoje, se você tem... Aí já, às vezes, é vício, não é nem necessidade. Eu tenho que sair com meu álcool em gel. Tem que pôr o álcool em gel. Que é bom, é verdadeiro, mas também houve um recuo. O ser humano é complicado, né? Então, diante da ameaça, ele se mobiliza e foi atrás da vacina, e vamos lá, e a ciência, vamos fazer. Isso tudo aconteceu, a limpeza mudou de patamar. Mas aí eu também, pode ser que eu seja um pouco mais crítico, ela voltou a um patamar que poderia ter ficado mais elevado nos tomadores e tal. Já vejo algumas negligências nesse sentido, muito ancorados em desculpas com relação a custo e tal. Mas qual é o custo que você tem que olhar? É o custo do produto ou daquela operação, ou o custo de ter seus funcionários saudáveis, seus clientes satisfeitos, bem-estar, saúde no ambiente de trabalho, menos absenteísmo, né? Menos queixa por fadiga dos funcionários, porque usam pane-rodo ou usam material inadequado. Então, de fato, houve um ganho, mas também houve um recuo que não voltou ao patamar, fato, não voltou ao patamar anterior. Então, talvez seja um aprendizado, do humano, uma longa curva de aprendizado. Espero que não tenhamos outra pandemia, que a gente seja capaz de fazer isso pelos argumentos essa aceleração. Da razão. É esse o ponto que eu te falei do copo um pouco mais vazio. Mas eu acho que a gente devia celebrar o copo cheio, né? De fato, as coisas estão acontecendo, mudou-se de patamar na higiene pessoal, na limpeza. Essa feira é uma amostra inequívoca dessa evolução. Inequívoca. Acabei de andar, você falou de orgulho, de ter fundado. O meu orgulho vem que eu percebi um salto muito grande das 3 últimas feiras. Essa feira andou no limbo por algum tempo. No limbo que eu quero dizer, sem grande novidade, sem grande atratividade, os consumidores não vinham mais só os distribuidores, os fabricantes. De repente, os consumidores estão vindo, os distribuidores, os fabricantes querem mostrar as novidades mais do que nunca. Então tá grande número de expositores, tá grande número de lançamentos, novidade, investimento nos estandes. Então essa volta que eu dei realmente
me encheu de orgulho. Eu acho que o pessoal investiu e está querendo mostrar coisas novas, de qualidade. E se esse profissionalismo prevalecer, vai chegar no consumidor. Perfeito. E todos nós, como setor, cadeia produtiva, Abralim, mudar a cabeça do consumidor, a forma dele comprar, de contratar, de ver o que é valor. Porque nós estamos discutindo aqui o que é valor. Valor é 10 centavos no litro de um detergente ou você reduzir a taxa de absenteísmo 10, 20%. Reduzir o risco da infecção hospitalar. Né? Entender a consequência, a implicação dessas coisas faltas simples, no trabalho por problemas de ergonomia. E acho que esse é o patamar de discussão mais elevado que a gente tem que partir. E aí os contratantes vão entender que eles precisam investir. Perfeito, Ricardo. Que não o custo é diferente, né? É isso. E você falou da feira, e eu também estou bem encantado. No ano passado eu pude vir como visitante, agora eu também estou como expositor. E estou bem encantado com o tamanho que ela já de um ano para o outro, né, de um biênio que chama, né, para o outro já cresceu bastante. Mas também não é uma feira só de tecnologia, de novidades, é uma feira que também tem muita educação, né? Eu acho muito incrível isso. Então tem o IGCOM, tem o congresso com a ISA também, tem as arenas, né? Então, lá no começo, quando vocês fundaram também, você também pensou nessa qualificação do mercado como um diferencial? Como que você vê isso hoje? Tipo, a importância da feira hoje nesse patamar para o mercado? Quando nós pensamos na primeiro COM, era um COM quase de convenção, porque a gente não sabia o nosso tamanho, né? O COM, ele pega convenção, conferência, pega tudo, né? A gente sabia que a ambição era de ficar grande. Mas a primeiro encontro, como que a gente chamou de GCOM, foi uma grande convenção com conteúdos e treinamentos. Porque a gente já sabia que a base... Se você pensar, a base da limpeza, no mundo inteiro, não é o profissional de Harvard que vai atrás, não é o cara da GV, da FEA, da Poli, que vai buscar. Nós estamos no fim da cadeia alimentar, entre aspas. E o que é legal é que a gente se enche de orgulho como faxineiro de estar num ambiente desse, porque a gente conseguiu virar. Mas a questão da educação é transcendental. E quando a gente fala de limpeza, eu acho que você tocou num ponto muito legal, de falar, não, toda essa tecnologia é legal, mas quem vai usar a tecnologia? Quem vai treinar essas pessoas? Você pega um faxineiro que ganha um salário muito baixo e vai dar uma máquina 50, 60, 100 mil reais na mão dele, você vai treinar? É esse o salário que ele tem que ganhar? Ou seja, você tem que treinar, você tem que educar, você tem que capacitar. E limpeza é uma coisa que é extraordinária, se me permitir, uma revolução que aconteceu na Abralimp por volta de 95. No começo dos anos 90, a agência americana ambiental, ela fez uma definição de limpeza. E se você fosse buscar limpeza no Aurélio, antes estava assim, limpeza, igual, ato ou efeito de limpar. Sim. Aí vem a EPA, a Agência Americana de Meio Ambiente, e fala assim, limpeza é o ato de identificar, conter e descartar de forma adequada todos os poluentes e blá blá blá. Então, o que tinha nessa revolução? Limpeza é um processo. Bingo! E limpeza é um processo. Aí você tem que pegar a sujeira, você tem que identificar, mas o que é? É tóxico, não é tóxico? Contamina ou não contamina? Identifiquei, eu tenho que conter aquilo, né? Dependendo do que é. Aí eu tenho que remover, né? Aí eu tenho que descartar, e aí vem a palavra maravilhosa, que nem se falava de sustentabilidade na hora, de maneira adequada. Porque tudo que a gente faz tem relação 1 para 1 com o tema do meio ambiente e da sustentabilidade. Sim. Todo o ato de limpeza, higienização, consome água e energia e vira poluição. Vira uma água suja que vai para o esgoto, para a Sabesp, vira poeira que você levanta no ar, vira alguma coisa que você vai jogar no lixão, no aterro, não importa. Então nós temos uma relação muito importante. E a EPA põe essa definição, revolucionou. É processo, vamos desenhar o processo. E aí fizemos um manual de processos da Abralimp naquela época, com todos os subprocessos da limpeza, desinfecção, limpeza, tal. Legal. Tudo com subprocesso. E aí foi uma revolução de educação no mercado com a base no processo e uma consciência da sofisticação que é um processo de limpeza. E aí chegou onde você falou, quer dizer, como é que faz isso? Você tem processo, você tem pessoas, você tem que capacitar as pessoas. Não tem outro caminho. Não importa a tecnologia, você tem que capacitar. Exato. Assim, eu tenho uma impressão...
software é uma empresa de software, a gente trabalha muito com transformação digital, mas o que eu mais tenho aprendido é que a base da transformação digital é a educação. É isso, não adianta de nada você ter a melhor tecnologia se você não consegue educar as pessoas, não só para usá-las, mas para poder estar integrado com a tecnologia, né, a seu favor. E eu acho que no mercado de limpeza tem muito isso, né? Como que a gente une essas tecnologias que estão surgindo com a mão de obra também, que eu acredito que em muitos cenários e por muitos anos ainda vai estar presente, né? Sendo que tem que ser uma mão de obra cada vez mais qualificada para isso acontecer. E, Ricardo, você falou um ponto muito legal, que foi a parte do ESG, né? E eu acho que a IGESPO tem sido uma grande referência nisso também. Né? Então, o que estão fazendo esse ano com o reaproveitamento dos estandes, assim, a gente expõe em feiras, né? Eu frequento feiras há alguns anos, e aquele lixo no último dia das feiras é um negócio que dá uma dor no coração, né? E aqui foi a primeira vez que eu vi essa reutilização dos estandes, já com tudo programado. Também tem a questão da limpeza dos estandes, como que está sendo também reutilizado. Então, esse impacto ambiental que essa cadeia de valor tem que se preocupar, também foi uma preocupação lá atrás? Você vê que isso aumentou a partir de um determinado momento? Como que foi isso? Isso é muito recente. Até porque eu sempre brinco, a gente ouve muita gente falar, não, a minha empresa é sustentável, isso eu tenho no DNA. Desculpe, é mentira. A gente nem falava de sustentabilidade 30 anos atrás. Sustentabilidade é um tema que apareceu como sustentabilidade no relatório Brundtland da ONU em 87, depois veio o ESG em 2004, então são coisas recentes. O que a Abralimp fez, ela não tinha essa pegada. Eu acho que uma ou duas feiras atrás já começou a zerar carbono. Isso. Porque ESG, sustentabilidade, seja lá o que for, é uma jornada. Não existe ninguém não existe sustentabilidade estado absoluto. Eu sou sustentável, você não é. Eu posso ser um pouco mais sustentável porque eu tenho algumas práticas, mas sou hoje, mas eu tenho que ser mais sustentável amanhã. É quase uma redução de danos também, né? Exato, é uma jornada. E eu acho que só para chegar aqui a Abralimp entrou bem nessa jornada, dando um salto esse ano, não só no tamanho da feira, mas se preocupando com essas questões, com espaços chamando atenção para o verde, fazendo compensação resíduo, fazendo carbono neutro à feira. O resíduo que você falou na feira é uma das coisas mais vergonhosas do setor de eventos, você produzir um negócio desse, uma cidade, para 2, 3, 4 dias e vai jogar tudo no lixo. Então você tem que se preocupar, essa é uma responsabilidade sua de quem está promovendo o evento. Verdade. Uma felicidade que a Abralimp acordou para isso, e eu vejo muitos estandes falando com iniciativas aqui e ali, e essa é uma boa notícia. E a melhor notícia, a gente costuma visitar muito as feiras, eu vejo dois exemplos muito claros. Você vê uma feira da ISSA, que a ISSA é americana. Os americanos gostam mais do lucro primeiro, você vê eles se mexendo, mas mais ou menos. Nós fomos para a feira de Amsterdã agora, é outra pegada. As coisas têm mais restrições e os estandes e a feira têm uma pegada da sustentabilidade que já virou a curva, porque isso é uma curva, é um ponto de inflexão. Na hora que ele vira, ou você está ou você não está. E é legal que a Abralimp está nesse caminho e vai propor que todos entrem nesse caminho, quem quiser. Que legal. Vai estar. Quem não quiser vai ficar para trás. Pois é. E espero que o nosso planeta vá junto com quem está, né? Dê tempo. Dê tempo, exatamente, Ricardo. E, Ricardo, quando a gente fala de ESG também, não é só impacto ambiental, né? A gente também tem um impacto social. E a própria IGESPO também está com várias parcerias esse ano com ONGs, né? Também. E tem essa... O que você acredita também que essas iniciativas refletem nessa mudança de mentalidade do setor, além do ambiental, também do social? A gente conversou até aqui em outros episódios sobre o SECAF, né, que foi uma organização para a educação para esses funcionários da base, que também é muito importante de um impacto social, de pegar muita mãe de família, muita gente que não tem condição de se qualificar e inserir eles no mercado. Então, como que você vê também o ESG por essa parte do impacto social? Se eu falei para você que a questão do ambiental ali, gerir limpeza, tem uma pegada, uma relação para no social, então é gigantesco. A questão das parcerias com ONGs são fundamentais. As ONGs são aquelas parabólicas que captam esse sentimento e necessidades e oferecem uma ponte para a iniciativa privada poder trabalhar, chegar e mudar a vida das pessoas, às vezes com maior ou menor restrição, mas tem um trabalho. Então é básico, eu diria que é básico, tem que apoiar as ONGs que atuam na educação, na transformação social. Isso a Abralimp tem que ter. E se você for pegar o que a gente estava falando aqui no começo do episódio, da cadeia de valor, se você for parar para pensar de uma maneira mais holística, o mundo inteiro é uma cadeia interdependente, né? Então, Interdependência você pode ver no nível
mas mini e macro, que é o mundo, né? Exato, então você tem que estar preocupado com esse fluxo como um todo, né? E veja que ponto você tocou do social e da base da pirâmide. Quem é o faxineiro? É a base da pirâmide. Às vezes é o primeiro e o último emprego da pessoa. Ninguém quer ser faxineiro, ninguém escolhe ser faxineiro. E quem é um país ou um setor que quer crescer, ele tem que trazer todo mundo junto. Então, educar essas pessoas, oferecer oportunidades, fazer com que elas cresçam. Você vai pensar, quem é a faxineira? Muitas vezes é a mulher, que tem um filho, mora na favela, porque o pessoal tem a imagem da mulher na favela, muitos filhos. Mas não, ela está ralando, tem um filho, e vai dar, o filho dela, ela vai educar o filho dela, não vai querer que seja, mas nós que estamos na cadeia, tem uma base social gigantesca, que é responsabilidade nossa treinar, educar e oferecer oportunidades. Tem mecanização, ótimo, não é problema. Educa esses caras para trabalhar na mecanização. Alguém vai produzir máquina e o setor vai se acomodando, mas eles precisam ser educados, ganhar em produtividade, né, para que essa efetividade seja cada vez maior e eles tenham oportunidade de mobilidade social. Isso é responsabilidade de cada empresa e principalmente do setor como um todo. E você vê como tem esse impacto dessa interdependência que a gente está conversando, porque uma das coisas que a maioria dos meus clientes, e até aqui nos episódios de ontem a gente conversou também, que está acontecendo no mercado é a falta de mão de obra. Né? A mão de obra está cada dia mais escassa. E várias suposições para isso, né? Às vezes esse profissional ele pode receber mais fazendo uma faxina individual, ou às vezes ele encontra outros empregos ali, outras formações. E o que você vê desse ponto? Porque é isso, se a gente não investir nessa base também, o próprio mercado sofre, porque se não tem alguém para executar lá na ponta... Não tem serviço, não tem qualidade. Exato, é aquilo que você falou, o fabricante não consegue ter o serviço gasto, o produto químico não dá, a prestadora de serviço muito menos. Mas eu acho que esse problema é sistêmico, não é só o faxineiro que não tem. TI, tem gente para trabalhar em TI, a maior escassez de mão de obra no Brasil hoje é TI. Isso é verdade. Programador, também nós temos déficit de 20 mil por ano, tem déficit de programador. De engenheiro tem déficit. O que eu acho que o Brasil, como um todo, precisa acordar para esse tipo de coisa, né? Para a educação, para a profissionalização. Nossos talentos vão embora, muitas vezes a molecada quer estudar fora, né? Então, essa é uma questão sistêmica que eu acho que é dever de todos nós tornarmos mais atrativos, se for falar do setor. Se for falar como país, é o mesmo desafio para a limpeza e para o país hoje. Porque a mão de obra principal está indo embora, porque os caras contratam as melhores cabeças do mundo inteiro. Saiu uma estatística do INSS ontem, e aí vamos chegar no problema de geração, problema geracional, problema das tais das gerações, a geração Z quer, não quer assumir a liderança. Em relação ao ano retrasado, o ano passado teve 2 milhões a mais de demissões voluntárias. Está encafifando todo mundo. O que quer dizer isso? E aí eles fizeram uma pesquisa para ver nesses 2 milhões, qual é o motivo? Conseguiram uma pesquisa com milhares de pessoas, o pessoal está demitindo o chefe. Traz de qualidade. Antigamente o cara queria o fundo de garantia, ficava até estressar. Sim. Hoje o cara fala, ele demite a empresa, ele demite o chefe. Né? Então esse problema da empregabilidade dos setores, se a gente for isolar só na limpeza, é um perigo. Porque nós temos dificuldade de contratar vendedor, nós temos liderança. Na minha empresa não consegue preencher as vagas que tem no ano. E a gente está sempre formando, né? Então o mercado vem e pega. O Brasil como um todo precisa formar gente de qualidade, da limpeza à engenharia aeronáutica e reter. Isso que eu ia chegar nesse ponto. Não adianta também só formar se você não consegue reter, né? Exatamente. O senhor acha que vai acontecer, por exemplo, igual lá nos outros países, você que tem essa visão holística, né, global, de visitar outros países há muito tempo, onde a mão de obra de limpeza nos Estados Unidos e na Europa é extremamente cara? Você acha que pode chegar num caminho desse por aqui? Você quer entrar no tema da polarização? Nós vamos entrar no tema da imigração. Quem é que faz limpeza nos Estados Unidos? O imigrante. Exato. O americano não faz limpeza há muito tempo. Na Europa, é o imigrante. Aí os caras estão querendo acabar com a imigração. Né? Sim. Tudo que é feio, sujo e perigoso, normalmente nos países desenvolvidos, existe essa sigla, né? Feio, sujo e perigoso. A limpeza está no feio, sujo e perigoso. É feito pelo imigrante, né? E se você pensar na base social brasileira, o imigrante, às vezes, também ele precisa ser alfabetizado em inglês ou na língua. Eles têm muita dificuldade de ter essa mão de obra também, e de treinar e de reter. Vantagem que eles têm outros sistemas de contratação por serviço por metro quadrado, outras formas de medir, aferir, que não depende tanto das pessoas, e aí eles têm alguma vantagem, mas a dificuldade é da mesma natureza,
mas eles têm soluções que hoje nós não temos. Mas então você acha que aqui não vai chegar nesse patamar? Esse ponto do reter. Não é só qualificar, é aumentar também o piso salarial dessa classe. Tudo. Trazer uma qualidade de vida maior para esse profissional, trabalho próximo da casa dele. Então se preocupar mais com essa base também. Eu gosto do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Perfeito. Pensa numa moça, uma mulher de 30 anos, 35 anos, mãe solteira, tem um filho, mora na periferia de São Paulo e vai limpar um escritório na Berrini. E ela vai levar 2 horas, 2 condições, no mínimo 3, vai sair às 4 da manhã para ter um trabalho árduo e voltar e ganhar um piso que dá para educar, alimentar, morar num lugar mais próximo. Gente, não dá para tapar o sol com a peneira. E é sistêmico porque não adianta pagar mais se o cliente também não quer pagar mais, né? Então você... O cliente quer ter uma limpeza, quer ter qualidade, contrata a gente perto. É uma dificuldade. A gente traz 3 milhões de pessoas da Zona Leste todo dia. 3 milhões de pessoas no Uruguai. Todo dia mudam um Uruguai dentro da cidade de São Paulo, né? Então, a entidade classe que tem uma visão sistêmica, ela tem que olhar justamente para o sistema como um todo. Então, ela tem que sensibilizar. Claro, você não vai chegar para o empresário e falar, paga mais que você vai resolver. Não. Ele e os outros demais, sensibilizar o contratante, eu estou educando, eu estou treinando, vou pagar mais. Ela vai morar mais perto do serviço, né? Porque a gente tirou as pessoas do centro da cidade. Sim. Né? Sobrou a Cracolândia no centro da cidade. As pessoas não trabalham e moram mais na cidade. Então, tem que trabalhar perto, tem que ter um sistema de transporte coletivo, tem que ter seguridade social adequada, tem que ter um sistema de proteção, o filho dela tem que estar na escola, tem que ter creche. Olha onde nós chegamos, né? Quer dizer, verdade. Essa é a questão. Então, vou resolver o problema da limpeza só. Não é só um aumento de salário, é todo um conjunto que tem que ser construído para mudar essa situação. Aí a automação vai entrar, a pessoa vai se qualificar, vai ganhar mais, vai crescer na vida, vai criar mobilidade e eu acho que todo mundo vai ficar mais feliz. O bom é que depois de toda a análise crítica a gente ainda tem a esperança do brasileiro de que a coisa vai ficar melhor, né, Ricardo? Eu tenho muita esperança, eu acho que tem solução, tem saída. Que bom. A gente não pode deixar varrer a sujeira para debaixo do tapete, falando em limpeza. A gente tem que escancarar e encarar. Tem muita coisa para fazer. É verdade, né? Essa metáfora não tinha ambiente melhor para ser aplicado que aqui. Ricardo, infelizmente o nosso tempo aqui na feira está curtíssimo e eu tô ficando triste, assim, porque estão trazendo os melhores convidados. E eu só tenho 30 minutos para conversar com o pessoal. Mas assim, foi uma aula, eu quero agradecer muito. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi uma honra estar aqui junto com você. Quero te parabenizar por toda a construção, pela sementinha que você plantou e regou lá atrás e que possibilitou de eu estar aqui. Inclusive, se não fosse você, eu não estaria aqui, nem a minha empresa estaria atuando nesse mercado também. Então, quero te agradecer, não só por hoje, mas por toda a tua trajetória. Eu agradeço de coração, mas quero deixar claro que isso é um mérito, suor, lágrimas de muitas pessoas, muitas gerações, desde 86, quando a gente nasceu. Com certeza. Então, esse é um trabalho coletivo de muita gente. Eu só tive a honra de ser um dos fundadores e ter presidido lá no comecinho, mas muita gente boa tratou de chegar até aqui. E um prazer te conhecer, um prazer enorme estar aqui. Obrigado. O prazer foi meu, Ricardo. Muito obrigado. Sucesso para você também, sucesso para a Abralimp, para a IGESP, para o nosso setor. E para você também que assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Lembrando que se você quiser vir assistir aqui da frente, igual a Edilane está fazendo aqui, minha amiga diretora da Abralimp, você pode vir também e assistir, acompanhar aqui esse bate-papo riquíssimo e aproveitar para conhecer a IGESP, porque, como a gente conversou aqui, você tem visto, tem sido maravilhosa, a maior feira de higiene e limpeza profissional da América Latina. E se você vai ficar em casa, então não perde de acessar o site da Abralimp, o site da Uniabralimp, abralimp.org.br, uniabralimp.org.br e também maratonar os nossos episódios do IGCast, tá bom? Então até o próximo episódio. Tchau, tchau!